Então, bom dia a todos. A gente está abrindo, então, a 17ª reunião do Colégio Virtual de Aproximadores da ACIPEC. E nessa 17ª reunião, a gente vai contar com duas apresentações. Com a apresentação do Carlos Menezes sobre a tarefa do esclarecimento e do Walter Almeida sobre as câmaras de rectoplastia na Reurbex. A gente lembra que as apresentações e opiniões aqui, que são emitidas aqui nessa reunião, são de responsabilidade das pessoas que fazem as apresentações. E também sempre seguindo o princípio da descrença, que diz que a gente não deve acreditar em nada, mas sim está aberto ou aberta às novas informações, fazer as análises pessoais, as reflexões e, se possível, experimentar o que foi dito aqui e somente depois tirar as suas conclusões. Lembramos também que o aproximador é aquela pessoa, aquela consciência, é o indivíduo que participa da APROCIM, que é uma técnica energética para-reurbanológica grupal, realizada semanalmente à distância, onde, então, o aproximador, ou a pessoa da sua casa, da sua cidade, do seu país, ele vai estar contribuindo com o processo de reurbanização extrafísica, montando o que a gente vai ver aqui na segunda fase da exposição, a sua câmara de reectoplastia assistencial às consciências reurbanizadas. Então, sejam todos bem-vindos, e nós vamos colocando aqui os objetivos, né, do Colégio Virtual dos Aproximadores. O principal objetivo é incentivar a pesquisa e incentivar os relatos das performances ou da autovivência na APROCIM, quanto ao aspecto que antecede e que precede a realização da APROCIM. O conceito também de desenvolvimento parapsíquico interassistencial, como é que funciona isso para cada aproximador, as suas escritas conscienciológicas, os seus artigos, as suas observações, os seus relatos a nível grupal, familiar, os seus relatos a nível coletivo, a nível de sociedade policármica, a sua oficina da cidadania multidimensional e outros assuntos correlatos à atividade interassistencial energética, tá? Então, a gente vai iniciar essa 17ª reunião, convidando, então, o Carlos para falar, então, sobre a tarefa do esclarecimento. Seja muito bem-vindo, Carlos, bom dia. Bom dia, Carlos. Você está sem som. Pronto. Agora estão me ouvindo? Bom dia. Perfeito, bom dia. Ainda não me acostumei com essa história de toda vez ativar o microfone. Bom dia a todos para mais um CVA. Fiquei surpreso quando o Walter disse que é o 17º, né? Então, tem 1 ano e 5 meses, tem um por mês, né? E como o tempo passa rápido, nesse encontro que é tão importante, onde os aproximadores podem trazer suas experiências, os aproximadores podem trazer, falar das suas oficinas, né? É muito importante mesmo. Bom, eu pedi para falar hoje sobre TARES, né? É uma TARES no dia a dia, que eu tenho percebido que ela tem vindo para minha mão, essa tarefa do esclarecimento. Eu tenho feito com parentes, com amigos, conhecidos, em ambientes que às vezes eu estou ali no banco, em algum lugar, e a pessoa puxa a conversa e eu dou uma entradinha e a gente fala sobre TARES. Eu vou subir aqui um mapa mental que eu fiz para me ajudar no que eu ia falar hoje, e aproveita, a gente já vai vendo a ferramenta do curso da semana passada, que é o Mind Map, né? Aqui está o folder de hoje, né, do CVA, e eu vou falar sobre o conceito de TARES e
para quem eu tenho feito TARES, vamos diminuir aqui, e vou falar rapidamente de um teste que tem no livro 700 Experimentos, que é 11 perguntas quanto a TARES, né? Tá, a definição de TARES que eu peguei foi a definição. O outro lado da assistência é a tarefa do esclarecimento, ou TARES, a segunda prática assistencial na divisão da conscienciologia. A TARES é a assistência mais profunda realizada pela informação e visa estimular o esforço pessoal em torno das mudanças necessárias de comportamento. A TARES ela tem uma importância fundamental na nossa evolução, né? Você falar dos pilares da conscienciologia, multidimensionalidade, bioenergética, séries de vidas, né? E, claro, evitando o estupro evolutivo, ou seja, você falar desses pilares para uma pessoa que ainda esteja muito arraigada à religiosidade, arraigada a crenças, né, antigas, né? Não se pode promover estupros evolutivos. Você não pode chegar para a pessoa já portando, dizendo para ela que ela tem múltiplas vidas, quando ela é um cristão dedicado, que tem aquela mente já arraigada a uma vida só, né? Aqui em abrangência, eu coloquei que a TARES é intrafísica, pode ser extrafísica e algumas reações da TARES. Eu fui fazendo essas anotações só para ter uma ideia do que eu falaria hoje. Eu faço TARES com parentes, amigos que rejeitaram a TARES, tem muita gente que rejeita, principalmente religiosa, e TARES com parentes, com primos, tenho feito muito isso. Eu notei e eu pensava que o pessoal evangélico era muito resistente a você falar de séries de vidas, a você falar de multidimensionalidade. Não, várias dessas pessoas são evangélicas e acreditam. Não, Carlos, eu acredito que tem mais de uma vida, porque não faz sentido ter uma vida só. Então, às vezes, nós nos recusamos a fazer uma TARES ali com o nosso parente, com o nosso amigo, porque ele é crente, ele é pastor, e, na verdade, ele está aberto a ouvir. Ele quer saber as suas experiências. Eu sempre conto para eles algumas das minhas retroprojeções, eles ficam observando, e o fato de você ser alguém próximo endossa e reforça, né, o que você está falando. Eu fiz TARES com meu irmão é evangélico, mas vários dos conceitos ele acredita, com vários primos, minhas filhas, a TARES foi muito importante devido à soma da minha esposa no ano passado, a ex-esposa, né, e com algumas tias, né? Todos esses são evangélicos, menos minhas filhas, né? Minhas filhas não são mais. A gente sempre conversa, eu falo das minhas experiências. Minha filha mais velha tem experiências de saída do corpo, tem experiências de lidar com pessoas com consciência fora do corpo, né? Isso é muito importante. Eu faço muita TARES com amigos, conhecidos. Eu botei só a primeira letra para não citar quem são, mas porque as pessoas têm dúvidas quanto à paralisia do sono, têm dúvida quanto a pesadelo, têm dúvida quanto a encontro com entes queridos. Aí você tem aquela entradinha e conversa com a pessoa e já vai orientando. Isso é importantíssimo, né? E temos amigos que realmente rejeitam, alguns cristãos muito arraigados ou ateus, né? Tem alguns amigos ateus que eles rejeitam mesmo veementemente a TARES, a você afirmar que existe vida pós-morte, que existe multidimensionalidade de energia. Então, eles acham que isso é papo de nova era, né? E o que eu tenho percebido é que a TARES, quando você se predispõe a fazê-la, os amparadores trazem as pessoas para você falar. Eles trazem um momento, dão oportunidade, né? Você sente que pode tocar no assunto e começa falando, fala com calma, fala com jeito, você joga energia na pessoa que você está fazendo a TARES, e essa pessoa vai te ouvir, e aquilo vai ficar uma semente. Poxa, será que tem múltiplas vidas? Será que tem energia? Será que não é necessário essa coisa de eu me definir aqui se eu vou ser salvo pelo cristianismo ou não, ou outra religião? Será que tudo é uma questão realmente de evolução, de eu melhorar, de eu ser mais, né, uma pessoa prestativa? Então, plantou a sementinha, vai fazer efeito na pessoa, né? Eu já conversei com pessoas muito evangélicas que vieram com os conceitos cristãos religiosos, e eu conheço muito bem a Bíblia, fiz teologia, né, um bom tempo, e eu com calma, mostrando, olha, a Bíblia tem isso, e realmente isso aqui é conscienciologia, isso aqui é multidimensionalidade, né? E a pessoa vai... Então, fazer a TARES é importantíssimo, né? A TARES correta no momento certo, né? E eu estava pesquisando sobre TARES,
E vi um teste nos 700 experimentos muito interessante, que fala muito, a gente vai ler com calma agora, que é o teste das 11 perguntas quanto a TARES, né? Vou abrir aqui, tá aqui. Que é muito interessante, mostra a importância da TARES no dia a dia. Você não vai usar de TARES somente quando, por exemplo, da dessoma de uma pessoa, você vai falar, não. Vai falar, por exemplo, perguntando sobre fenômenos. O cristão, ele tem muitos fenômenos na vida dele. Então, você já entra por aquela brecha perguntando e falando, o fenômeno que você tem lá, de visão, que você viu, é o da clarividência, da Conscienciologia e tantos outros fenômenos, né? Bom, as perguntas do teste dos 700 experimentos também interessantes. Gente, quem se dispõe a executar a TARES? Né? A consciência interessada em dinamizar a evolução autoconsciente. Se você quer se tornar a sua evolução mais autoconsciente, dinamizar, aumentar, executar, é fazer a TARES, né? Nessa série X. Existência. Qual o objetivo da TARES? A execução consciente da assistência às outras consciências, né? Sem influência de crenças, que é o que eu estava falando de religião, em nível mais amplo de rendimento evolutivo. Então, o objetivo da TARES é esse. Espaço. Onde é desenvolvida a TARES? A dimensão intrafísica, aberta para os objetivos evolutivos extrafísicos, massas e locais possíveis. Você está aqui, você está local, quando você tiver oportunidade, você toca no assunto. Você não tem que catequizar a pessoa. Às vezes, somente uma frase. Olha, eu acredito em múltiplas vidas. Pronto. A pessoa já vai parar para pensar. Por que o Carlos acredita nisso? Já é TARES, já é mover um pouco do mental soma da pessoa. Tempo. Quando se deve abraçar a execução da TARES? Depois da consciência autocrítica, estar lúcida e experiente quanto à execução antes necessária da TACOM. TACOM é tarefa da constelação, né? Quando você estiver autocrítico, lúcido, estiver mais experiente, você vai fazer TARES mais profundas, com pessoas talvez mais resistentes, né? Porque toda a tarefa do esclarecimento ajuda aquela consciência a evoluir mais rápido. Ou dá o start na evolução dela quanto à multidimensionalidade e bioenergia que eu tenho falado desde o início. Comparação. Com qual processo libertário se compara a TARES? Com a TACOM, que é a tarefa da consolação, que todas as igrejas fazem, né? Que muita gente faz, ou a tarefa assistencial primária. É bem mais fácil da consolação. Claro, é mais fácil você dizer, vai ficar tudo bem, está tudo ok, isso passa. É bem mais fácil você trazer isso, que não é ruim. Muita gente precisa de consolação. Mas o que é bom é você esclarecer. Olha, quando você descartar esse corpo, você tem uma outra vida em outro plano. Você vai ter outras vidas para tentar evoluir. Você vai ter outras chances de se acertar com fulano que você tem problemas. E por isso é esclarecimento. Você tem bioenergia, né? Causa e efeito. Para onde se desenvolve hoje a TARES? Para as consciências mais lúcidas, interessa agora a dinamização realista da assistência interconsciencial, a fim de alcançarem a condição consciencial de diversidade cosmoética. Quanto mais fizermos TARES, quanto mais caminharmos nas nossas reciclagens, né? Essa TARES vai ser mais profunda, vai ser dinamizada e realista. Recursos. Com quais elementos se executa TARES? Esse é um ponto interessante. Com a competência adquirida pela consciência através da assistência primária da SACOM. Todo mundo que você deu consolação, que você ajudou, que você deu aquela força, você aproveita esse momento, aproveita para falar da tarefa do esclarecimento, falar de como as coisas realmente são. Eu costumo dizer para as pessoas que o mecanismo de funcionamento do planeta, de tudo, é muito simples, né? Quem complica são as religiões, é muito simples. Você tem uma vida intrafísica, você descarta o corpo, você vai para outro plano físico, né? Outra dimensão. Depois de um tempo você volta de novo e tudo isso para ter tempo de ir evoluindo. E explico sobre a multidimensionalidade, né? E vou demonstrando como isso funciona, para que a pessoa não ache que é complexo e que não tenha nada de sagrado, né? Não existe nada de sagrado na evolução, não existe nada de sagrado na morte, não existe nada de sagrado na reencarnação. É somente um processo de evolução para a consciência. Modo, como executar a TARES? Através da dedicação à vivência frutífera dos princípios cosmoéticos.
o Valdo Vieira sempre falava uma frase interessante, muito melhor do que palavras, né, do que você falar, explicar, tal, é a sua vivência, é o seu exemplo. Que as palavras, elas convencem, mas o exemplo, ele arrasta, né? Ele arrasta. A pessoa sabe, alguns amigos meus já me consideram, você virou espírita. Eu falei, não, cara, eu não sou religioso. Os espíritas são tão religiosos quanto cristãos, budistas, católicos, todos, né? E eu vejo que alguns já têm vindo conversar comigo, porque eles veem o meu exemplo, veem a maneira que eu tento ser ético, né? Que eu tento ser correto, que eu tento ser justo. E, Carlos, o que é déjà vu? Muita gente pergunta disso, que é um fenômeno bem comum, né? Qual a vantagem de executar TARES? Eliminar as possibilidades de automimese existencial dispensáveis, né? A automimese é a repetição das mesmas vidas, dos mesmos momentos, do mesmo pensamento, né? Todos nós aqui já fomos muito religiosos, muito ligados à arte, muito ligados a esporte, né? Muito ligados, e tudo isso, essas automimérias vão se repetindo, né? Com a TARES, quando você entende o mecanismo de funcionamento, você vai deixando essas coisas, né? E pensando mais na evolução, pensando mais na mudança, na reciclagem pessoal, né? Sim, qual a razão de decidir pela TARES? Para renascermos na dimensão intrafísica com o objetivo fundamental de servir com lucidez mutuamente, né? Quando você chegar nessa dimensão intrafísica, você tem a sua programação existencial, que você já fez lá antes né, da ressoma, e quando você começar a se lembrar e ter as suas restas, aí você vai trabalhar no que você veio para fazer. Então, a TARES, ela tem essa razão, você decidir pela TARES e você ajudar os outros a mudar o pensamento nessa evolução. Quantidade. Quanto se deve investir na TARES, né? O máximo possível. Essa primeira frase aqui já diz tudo. Todas as vezes que a gente tiver chance, a gente não pode usar de preguiça, não pode usar de essa pessoa não vai ouvir, essa pessoa... Toda semente é plantada, né? Ela pode falar que não, pode falar que acredita em uma vida só, mas aquilo vai remoer na cabeça dela. Talvez em algumas vidas, outras pessoas vão fazer TARES e isso vai crescendo nela, mas a gente não pode se eximir de falar para as pessoas, né? E o final aqui, o teste, né? Responda para você mesmo. Qual qualidade dispõe na assistência interconsciencial na dimensão intrafísica, né? Qual a sua qualidade? Qual a sua exteriorização de energia que você tem feito? Você faz tarefa energética pessoal? Você participa da Profim? Você tira momentos para exteriorizar energia para outras pessoas? Qual grau assistencial já tenho dentro das diretrizes das tarefas do esclarecimento da consciência? TARES não é só falar. TARES é a escrita conscienciológica, que a gente vai falar no próximo curso. TARES são palestras que você pode fazer para esclarecer as pessoas. TARES é seu exemplo dentro da sua empresa e as pessoas saibam do seu pensamento e muitas outras atividades, né? E a resposta Max Fraternidade é ação sadia. A gente tem que ter uma Max Fraternidade para com todos. Lembrar que todos estamos aqui no mesmo planeta e trabalhando para que nosso planeta hospital se torne um planeta escola, né? E era isso, eu queria falar de TARES, que eu acho muito importante, eu faço muito, eu acredito que eu faço TARES pelo menos umas 4 ou 5 vezes com pessoas diferentes por semana, fora os que eu já fiz, né? Então, é muito importante essas pessoas, eu vejo mudanças nessas pessoas, elas buscam conhecimento, eu nem digo para eles, venha para a minha instituição Consciência Center, venha, né, para a CIPEC. Eu tenho indicado para fazer os cursos da CIPEC, é importantíssimo, já paguei para algumas pessoas fazerem de Conscienciologia, né? E tudo isso é TARES, tudo isso é muito importante, né? Eu tinha uns exemplos aqui de primos, que eu fui falar de TARES. Eu tenho uma prima que ela teve exoprojeção, ela teve várias projeções. Ela lembrou de passado na China, mas ela simplesmente bloqueou tudo, falou que era coisa da mente dela e que agora ela tinha outras coisas para fazer. O que eu fiz? Eu não falo mais de Conscienciologia com ela. Ela teve a chance dela de lembrar, o amparador tentou, ela não quis. E interessante, ela voltou para a igreja e está dando aula na escola dominical. Tá, pessoal? Então, era isso. Eu queria dar
esse meu exemplo de como eu tenho feito TARES, de como isso é importante para mim, como eu gosto de falar, mas tudo depende da pessoa, né? Não vou forçar ninguém a nada e sempre falo do paradigma da descrença, né? Obrigado pela participação, Walter e Virgínia. Obrigado, Carlos, pela sua bela apresentação. E a gente vê, então, o seu exemplarismo, né? A sua dedicação no trabalho da TARES, do esclarecimento. E é interessante, né, a gente pensar também de que o momento atual ele está muito propício, né, para TARES, por conta de que a própria tecnologia da informação ela já congrega, né, os novos conceitos para o planeta todo. Então, o ambiente de TARES ele está muito propício no planeta, por conta de que é um momento de transição mesmo planetário. Então, está muito melhor do que há milênios atrás você fazer TARES, né? Porque você ia para a fogueira fazendo TARES. Então, hoje está relativamente mais fácil, mais tranquilo e mais propício para TARES. E veja como é importante a pessoa, quando se propõe a fazer TARES, ela tem que ter uma certa condição, como o Carlos colocou. Ele indica cursos, ele indica livros, ele promove uma sequência na TARES dele. Ele dá um empurrão e dá uma orientação para a pessoa. Olha, existe tal curso da CIPEC, existe tal livro, 700 experimentos, né? Então, é bacana isso tudo. Parabéns, Carlos. Excelente palestra, muito importante, incentiva, né, as pessoas a fazerem a TARES, incentiva também as pessoas a fazerem o teu curso aí da semana que vem, porque você já mostrou a ferramenta, a utilidade da ferramenta aí numa palestra, né, numa apresentação. Então, a gente está vendo realmente a TARES também a nível de informação tecnológica e tudo mais. Então, muito bom, parabéns mesmo. Se alguém quiser complementar sobre o Carlos, vamos lá, Virgínia. Eu também queria parabenizar, agradecer o Carlos pela participação muito importante. Também muito importante a postura do Carlos, né? A questão da pessoa. Ele explicou, ele falou, a pessoa tem experiência e tudo, mas ela escolheu que não é o momento para ela ainda, e ele respeitou, e tudo bem, tudo ótimo, né? Numa próxima oportunidade a gente se encontra e volta a falar sobre isso. Não sei se nessa vida, na próxima, mas é realmente muito bacana essa postura. E também gostei demais da apresentação, porque já traz uma cenourinha para a gente com relação ao curso que você vai começar na quinta-feira, porque eu achei ótimo, né? Eu falei, olha que bacana, tem lá o livro 700 experimentos, aí ele vai apertando o negocinho ali em cima, vai aparecendo a pergunta, depois ele aperta outro negócio, outro botãozinho, aparece a resposta. Então, fica muito fácil da gente fazer uma palestra, uma apresentação, mesmo aqui no CDA. Se a gente aprender, como a gente vai aprender com certeza, né, que ele vai ensinar a gente a fazer esse mapa mental, vai facilitar muito para a gente fazer as apresentações, para todos nós, né, desenvolvermos. Eu pensei até, olha que bacana, dá para a gente fazer também, organizar os projetos que a gente quer fazer. Então, de repente, esse ano eu quero desenvolver, escrever um artigo, eu quero fazer uma palestra, eu quero, talvez, fazer uma viagem, eu preciso ir nesse especialista, tal. Você vai marcando tudo que você tem ali, ele vira até uma agenda, né? Que você vai acompanhando. Então, eu achei muito bacana e parabéns, Carlos, e mais uma vez, muito obrigada. E fica aberto aí para vocês, se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu achei muito legal também essa apresentação, porque ela lembra, né, que TARES não é imposição de ideias. Antes de mais nada, é você, através do seu exemplo, né, e do respeito ao que o outro tá vivendo, porque às vezes a gente acha, não, eu vou impor aquilo. Quando você busca essa imposição daquilo que para você é algo mais do que uma crença vivida, mas quando você está impondo qualquer ideia sua para o outro, você acaba fazendo o mesmo papel de todo e qualquer
de toda e qualquer crença, seita, religião. Então, eu acho que essa delicadeza no respeito ao que o outro está conseguindo absorver, porque, na verdade, a gente fala, mas a gente já consegue assistir as consciências diante de alguma coisa que a gente já está sabendo. Mas tem muita coisa ainda que a gente tem a aprender, tem muitas coisas que nós também ainda refutamos, porque a gente também não tem toda essa percepção, esse conhecimento nosso mesmo, né? Então, em relação ao universo exterior, mais ainda. Então, eu acho muito bacana essa coisa da gente lembrar, e você colocou muito bem, Carlos, que TARES antes de mais nada, esse respeito ao outro, né? Que a gente faz TARES, sim, através do nosso exemplo, da nossa mudança de atitude. Muito bacana isso, compartilhar com a gente. Parabéns, muito bom. Alguém mais quer se manifestar? Ok, gente, vamos então dando continuidade ao CVA de hoje. E é interessante, né, que a colocação do Carlos, ela bate muito com o próximo assunto que vai ser colocado, que são as câmaras de reectoplastia na reurbanização extrafísica. E a gente viu na apresentação do professor Carlos, a TARES, né, ela exige um certo grau de lucidez da consciência, um certo grau de abertismo, um certo grau de interesse, para que a TARES ocorra a contento, não é? Ou seja, há necessidade de um mínimo grau possível de lucidez da consciência que está sendo assistida. E isso a gente pode entender consciência tanto intrafísica, né, como consciência extrafísica, que vai ser assistida pela TARES. Então, ambas teriam que ter o mínimo, né, de um grau de lucidez para aceitar e aproveitar a TARES. Então, veja bem, é exatamente em cima dessa condição que entra aqui o conceito de reectoplastia interassistencial. E o próprio Carlos comentou no seu relato que, ao fazer TARES, ele exterioriza a sua energia para a consci ou consciex que está sendo assistida. Então, aqui dentro dessa abordagem do segundo tema do CVA, essa exteriorização da energia do Carlos cai muito em cima desse novo conceito que a gente está colocando aqui, que é de reectoplastia interassistencial. Então, o que seria a reectoplastia interassistencial? Fazendo um analogismo com o relato do professor Carlos. Então, a reectoplastia interassistencial é a condição de assimilação temporária da consciência intrafísica, ou consciex, consciência extrafísica, a uma determinada quantidade de ectoplasma doado, ou não, com finalidades terapêuticas. Então, finalidades de melhorar o grau de lucidez. E tem como exemplo desse neoconceito assistência nas parapsicoses pós-mortem, ou nas paracirurgias, ou nas condições de desassédio. Então, vamos ficar aqui como exemplo na assistência nas parapsicoses pós-mortem. Então, o que ocorre? Existe um estado de falta de lucidez nas condições de parapsicoses pós-mortem. Então, quando você doa a sua energia, você está promovendo uma reectoplastia num procedimento interassistencial, melhorando a condição de falta de lucidez da consciência extrafísica pela recém-dessoma. Entende? Então, a reectoplastia interassistencial é o fenômeno que ocorre pela doação de energia do assistente. Então, é interessante que a gente reflita, né, dentro do princípio da descrença, esse neoconceito de reectoplastia interassistencial. E dentro desse neoconceito, como uma coisa leva a outra, dentro desse neoconceito nós estendemos
para um novo neoconceito, que é o conceito de câmara de reectoplastia interassistencial. Seria o quê? Um espaço multidimensional, interassistencial, estabelecido e sustentado por um aproximador ou por aproximadores, tanto de natureza intra como extrafísicas, instalados notadamente ou perceptivelmente na quinta fase da APROCIM, que é uma técnica energética para-reorganológica grupal. E dessa maneira passa a constituir, a formar um campo energético doador de ectoplasma, contribuindo na assistência às consciências reurbanizadas. Então, dentro de uma sinonímia, nós poderíamos colocar como sinônimo, como se fosse um mini para-ambulatório de reectoplastia, ou uma para-oficina ou oficina extrafísica de reectoplastia. Por conta do quê? Por conta de que a Consciex está lá nos ambientes extrafísicos reurbanizáveis, que vão ser reurbanizados, mas elas não têm grau de lucidez nenhum. Então, elas estão numa defasagem evolutiva muito grande. O tempo evolutivo dela parou, o relógio evolutivo dela parou há milênios. Não é? Então, está totalmente fora de contexto com a atualidade evolutiva. Então, o que pode ocorrer e dentro do princípio da descrença? Essas consciências reurbanizáveis seriam deslocadas às câmaras de ectoplastia interassistencial que cada aproximador, na quinta fase da APROCIM, sustenta e mantém e constrói essa câmara de reectoplastia interassistencial. Estou vendo aqui no desenho, estou colocando o mouse, está vendo? Aqui, cada aproximador nesse desenho, nesse logo, ele está formando uma câmara de reectoplastia interassistencial, que é o bolsão holopensênico interassistencial, epicentrado pelo aproximador, que é o trabalhador da APROCIM. Então, cada aproximador teria a sua câmara de reectoplastia interassistencial, por conta de que, quando ocorre a assimilação desse ectoplasma doado por essa câmara para a consciência, que vai ser reurbanizada, ela pode ganhar um certo grau de lucidez. E ganhando um certo grau de lucidez, entra a equipe de amparadores da tarefa do esclarecimento. Então, ganhou-se um nível de lucidez, de autoconsciencialidade, aí é possível se fazer, então, o procedimento da tarefa do esclarecimento. Então, é importante que a gente possa entender essa hipótese, essa colocação dentro do princípio da descrença, da existência das possíveis câmaras de reectoplastia interassistencial montada na APROCIM, notadamente na quinta fase da APROCIM, que é a fase do bolsão holopensênico interassistencial. Então, qual seria ou quais seriam os efeitos, né, da reectoplastia? Então, a reectoplastia é uma energia doada, né, pelo epicentro da assistência, que pode promover a drenagem, a limpeza, né, das energias deletérias dos ambientes extrafísicos que estão degradados e que precisam ser reformulados, reurbanizados. Então, pode promover a limpeza, a higiene desses ambientes extrafísicos a nível baratrosférico, que é o nível mais, o menos evoluído da extrafisicalidade. É o ambiente mais pesado, mais denso da extrafisicalidade. E também promover a recuperação de graus de lucidez em consciências extrafísicas psicóticas pós-dessomáticas. E também pode promover o alívio das parapatologias
pós-dessoma. A pessoa morreu por uma determinada patologia e ela leva essa parapatologia para o extrafísico. Então, as câmaras, né, de reectoplastia podem fornecer o ectoplasma, a energia consciencial, para a paracirurgia dessas consciências recém-dessomadas. O ectoplasma, então, é um ponto necessário que a gente conheça para que a gente possa entender a câmara de reectoplastia. Então, o que seria o ectoplasma? É um exudato energético que flui. Exudato quer dizer algo que sai para fora, que exuda, né? E é de natureza energética. E flui do energossoma, pelos poros, principalmente, e pelos orifícios do corpo biológico, saindo com maior facilidade através da boca, das narinas e dos ouvidos. Então, seria o quê? Um fluido energético de características semimaterial. É o fluido holochacral ou energossomático denso. É uma substância etérea. Além de ser etérea, pela sua natureza semimaterial, pode ser palpável, sentido, não é? Percebido. Ou é conhecido também como energia consciencial semifísica, ou então energia vital condensada e excretada. Todos nós temos a nossa energia vital. Existe o aspecto da medicina vitalista, não é? Que é aquela medicina que considera a presença da energia vital nos seres vivos, nos seres biológicos. E sabemos, então, que o ectoplasma seria essa energia vital condensada e exudada, ou excretada, ok? Então, dentro do estudo do ectoplasma, existem dois conceitos que é importante que a gente conheça. A ectoplasmia, que é o fenômeno da saída, da exteriorização do ectoplasma. E outro conceito que é ectoplastia, que é a exteriorização do ectoplasma e, com isso, adquirindo uma certa forma, tá? Então, nós temos lá na quinta fase, notadamente da APROCIM, a formação do bolsão holopensênico interassistencial, que é composto de CONSIM mais consciências amparadoras. Esse bolsão ele é composto pelo aproximador, que é a CONSIM, e pelo grupo de amparadores desse aproximador. E forma com isso, então, aquilo que a gente chama agora de câmara de ectoplastia. Então, nós temos novamente aqui no logo, né, da APROCIM, cada aproximador envolvido por um bolsão holopensênico interassistencial, que passa a corresponder com a sua autocâmara de ectoplastia ou de reectoplastia. E essa câmara, então, esse espaço, né, multidimensional, ele vai ser utilizado dentro da oficina da cidadania multidimensional, caso o aproximador tenha assumido uma oficina no exercício da sua cidadania. Então, essa câmara de reectoplastia vai ser útil na assistência à sua oficina, que é um setor da sociedade que ele escolhe para fazer assistência. Por exemplo, setor da saúde, por exemplo, a área da saúde, a área da educação, a área do meio ambiente, enfim, cada área que ele escolhe poderia ser a sua oficina, epicentrando, então, a sua autocâmara de reectoplastia. Essa autocâmara também de reectoplastia, ela pode assistir o quadrante holopensênico, caso o aproximador tenha escolhido uma opção assistencial de trabalhar o planeta através da assistência a um quadrante holopensênico, que é a quarta parte holopensênica do planeta Terra. E também, caso ele não tenha assumido nem a oficina e nem o quadrante holopensênico, ele vai
constituir a sua autocâmara de reectoplastia nas demandas assistenciais gerais da reurbanização extrafísica. Então, o seu bolsão holopensênico interassistencial, ou a sua autocâmara de reectoplastia, ela vai ser útil para várias demandas da reurbanização extrafísica. Ok? Então, é importante que a gente entenda o seguinte fato. A parapsicose, a ocorrência da parapsicose pós-morte é por conta, né, de que pode ser uma morte muito súbita, uma morte violenta em acidente ou não, então acaba dificultando essa passagem da dimensão intrafísica para a extrafísica. Ela perde um pouco essa noção de realidade e ela acaba entrando em parapsicose. A carga energética do energossoma, que ele era portador, ficou defasada por conta da dessoma, da primeira dessoma, que é o descarte do corpo biológico. Isso vai impedir o grau de lucidez mais acentuado, um nível de autoconscientização multidimensional razoável. Então, a pessoa acaba não percebendo sua condição, nova condição de primeira dessoma, e pensa que está vivo ainda com o seu corpo biológico. Então, o sofrimento começa já a fazer parte do seu dia a dia, e ele começa, então, a adentrar a um nível extrafísico que nós conhecemos como baratrosférico, ou baratrosfera. Ele está num nível baratrosférico inicial, tá? Então, de repente, ele entra em contato com toda essa dimensão baratrosférica que corresponde àquilo que já foi visto na história da humanidade como o inferno de Dante, né? Aquele inferno retratado na Divina Comédia de Dante Alighieri, que vai apresentando as descrições patológicas dessa região baratrosférica. Entendeu? Então, o que se passa e que a gente pode entender de uma maneira menos trágica da baratrosfera, menos assim pesada? O que ocorre? A pessoa está vivendo no intrafísico, então ela tem mental soma, psicossoma, energossoma e soma. Então, a pensenidade dela é composta desses componentes: mental soma, psicossoma, energossoma e soma. A qualidade pensênica da pessoa que está no intrafísico se fundamenta nesses veículos. Quando ele perde o soma, perdeu um veículo, perde o energossoma, a pensenidade dele fica diferente. Não é a mesma pensenidade quando ele estava no intrafísico, por conta de que ela perdeu 2 elementos dentro da parafisiologia do pensene. Perdeu o energossoma e perdeu o soma. Perdeu o senso de gravidade, perdeu um monte de parapercepções por conta do descarte desses 2 veículos, do soma e do energossoma. Então, a pensenidade dela sofre, assim, um desequilíbrio quase que instantâneo, por conta do quê? Não tem mais ectoplasma, por conta do descarte. Nós sabemos que o corpo físico, ele fornece o ectoplasma através da assimilação dos alimentos. Ele fornece ectoplasma por conta da respiração. Ele fornece ectoplasma por conta da captação pelo energossoma da energia cósmica. Mas ele não tem mais energossoma nem soma pelo descarte, pela redessoma, pela remorte dele. Então, a pensenidade dele fica abalada. Então, a câmara de reectoplastia interassistencial é de um papel fundamental dentro da recuperação dessa situação de falta de lucidez promovida pelo descarte do soma e do energossoma. Então, quando ele recebe uma carga de ectoplasma da câmara de reectoplasmoterapia ou reectoplastia, ele recupera um pouco o grau de lucidez dele, como se ele tivesse
1 milésimo de segundo vivo, novamente com o soma, por conta da presença do ectoplasma que foi doado para ele. É como se ele recebesse uma carga de sangue quando ele estava num estado anêmico profundo. Ele ganha energia, ele ganha disposição. Aí, de repente, passa aquele efeito, né, da transfusão sanguínea, ele volta naquela condição anêmica profunda novamente. Então, é o mesmo procedimento numa visão agora energética. Quando ele recebe uma carga, né, uma bolsa, não de sangue, mas uma bolsa de ectoplasma, ele se recupera, ele ganha um aporte energético, um aporte de lucidez, promovido pela presença do ectoplasma, que vai trabalhar com o mental soma e o psicossoma dele como se ele estivesse vivo, entendeu? Então, ajuda momentaneamente um grau de lucidez adquirido. E aí, então, é possível se fazer a tarefa do esclarecimento em cima desse pequeno grau de lucidez que ele adquire pela presença numa câmara, né, de reectoplastia. Então, é importante que a gente reflita sobre isso. E a APROCIM, na sua 5ª fase, é uma condição onde se formam ali, na APROCIM, cada aproximador da sua casa vai formar a sua câmara de reectoplastia. Então, é uma situação, assim, de alto nível evolutivo dentro do processo da reurbanização extrafísica. Então, é importante que a gente perceba a importância, né, que a gente tem dentro do processo da reurbanização extrafísica e dentro do processo da TARES, da tarefa do esclarecimento, que muito bem o professor Carlos colocou. Então, realmente, é importante que a gente conheça essa condição, essa qualificação do aproximador, tá? Então, auxiliar na segunda dessoma, quer dizer, a pessoa perdeu o soma, é a primeira dessoma. Auxiliar na perda da segunda dessoma é uma tarefa de alívio que é praticada por instituições lá do extrafísico, tá? Que se parecem como para hospitais, para ambulatórios, tá? E o aproximador aqui no intrafísico, ele vai participar com as câmaras de ectoplastia interassistencial que são instaladas na atividade energética grupal semanal APROCIM, na sua 5ª fase. Então, o aproximador instala como se fosse um mini ambulatório de reectoplastia, onde ele vai contribuir com a sua energia, com a doação da sua energia no processo de reurbanização extrafísica. E isso também pode ser feito não só na 5ª fase da APROCIM, pode ser feito em qualquer momento, desde que o aproximador ou o assistente tenha esse compromisso, né, de constantemente montar a sua câmara de reectoplastia interassistencial, por conta que aí ele vai ganhar uma equipe, né, de aproximadores ou de para-assistentes extrafísicos e assim por diante. Ele vai construir a sua câmara de reectoplastia interassistencial, ok? Então, não é somente na APROCIM, você pode fazer isso em outros procedimentos, como o TENEPS, como qualquer outro tipo de tarefa assistencial constante, né? Você acaba, então, construindo e solidificando a sua câmara de reectoplastia interassistencial. Então, é importante também que a gente promova a assistência para as consciências recém-dessomadas. As consciências recém-dessomadas necessitam passar por uma câmara de reectoplastia, não é? Para que elas possam ganhar um pouco mais de lucidez em relação ao momento evolutivo que elas estão passando. Então, é importante
toda vez que a gente tiver conhecimento de consciex que recém-dessomados, que a gente coloque essa consciex na nossa câmara de rectoplastia interassistencial, por conta de que nós podemos, assim, dar um certo grau de lucidez a mais para elas, não é? Então, aqui está a condição da APROCIM, tá? Assistência Energética Planetária, que vai ser colocado a nível do manual da APROCIM, que é um livro que nós estamos elaborando em cima dessa técnica energética grupal de assistência planetária. Então, cada aproximador, aqui está no logo, no desenho, cada aproximador de qualquer local do planeta seria uma câmara de reectoplastia interassistencial atuando, né, nos procedimentos, nos processos de reurbanização extrafísica. Então, seria aí, no caso, o aproximador ectoplasta. É aquele praticante, né, homem ou mulher, da atividade energética grupal para-hermanológica APROCIM, que tem a capacidade, que já compreendeu, que já entendeu a capacidade de exteriorizar energia ectoplásmica durante a técnica da APROCIM, junto com o amparador ou a equipe, né, de amparadores extrafísicos de função da sua oficina, do seu quadrante, do seu bolsão holopensênico interassistencial, auxiliando na assistência às reurbanizações extrafísicas e outras, né, decorrências multidimensionais. Então, é isso que a gente queria colocar, e eu agradeço muito aí a presença de vocês, tá? Lembrando que o próximo CVA vai ser no dia 28/11 de 2021. Então, agradeço aí a paciência de todos vocês, num domingo pela manhã, de estar assistindo, né, esses novos conceitos, essas novas posturas, e deixo com vocês a palavra, então, desse encontro. Eu também gostaria de informar vocês que, a partir do mês de novembro, né, da apresentação do mês que vem, o Carlos, então, ele assume a coordenação das apresentações do CVA. Então, as pessoas que se interessarem em trazer as suas pesquisas, fazerem os seus relatos, contarem suas experiências durante a APROCIM, após a APROCIM, no dia a dia, né? As suas reciclagens. Então, que façam isso, que se inscrevam entrando em contato com o Carlos. Ele vai receber o material, se for algum material com slide, ou se for somente o relato também, é só se inscrever com ele. Os materiais com slide, ele vai passar para o técnico científico fazer a revisão, mas é a partir dele agora que são feitas as inscrições e ele que vai coordenar, então, as apresentações. A nossa gratidão aí, o Carlos, e a gente está informando todo mundo aí que, então, é só, a partir de hoje, conversar com ele, tá bom? Se alguém quiser colocar alguma coisa sobre a apresentação do Walter também. E do Carlos também, né? Fiquem à vontade. Ou então, pessoal, Walter, achei muito bacana, né, essa questão da cama, e realmente é uma coisa que a gente observa que existe essa construção mesmo, né, essa para-construção bacana, e é bom, né, a gente começa agora a entrar nessa questão da semana de soma, então é importante lembrar, sim, né, que muitas consciex, ou seja, muitas consins recém-dessomadas, ou consciex já então recém-dessomadas, elas têm essa perturbação, né, por não saber exatamente o que está acontecendo com elas. Então, lembrando que a gente sempre pode assistir através das nossas energias, né, e aproveitando aí a questão da TADES, né? Muitas vezes o que eu tenho observado nas minhas experiências pessoais é que, se você puder, através das suas energias, às vezes só falar, né, para aquela consciex, olha,
você dessomou, né? Aquilo já serve como um start também, né, para essa consciex, para ela tomar essa atenção, essa lucidez em relação a essa nova situação dela extrafísica. Muito bacana isso, porque a gente pode juntar, né, a TARES com a questão da energia. Na verdade, assim, a energia prepara para a TARES, né? Muito bacanas as vivências, muito bacana, e toda essa informação sempre traz para a gente novas informações, acrescentando na nossa autopesquisa e na nossa prática mesmo. Muito bacana. Obrigada aí aos dois, né, ao Carlos e ao Walter. Obrigado pelo relato, Cris. E é isso mesmo. Alguém mais quer colocar alguma coisa, algum relato? A Tânia? Então, eu queria colocar assim, agradecimento, né, pelas informações, pela TARES, né, os dois, o Carlos, o Walter aí, muito bom. Essa câmara, como você falou, há muito tempo atrás eu tive uma projeção, acho que faz uns 10 anos, que eu via, né, assim, parecido com o nosso aqui, do nosso meio, como se fosse uma coisa grande, parecia de cimento, que é o que a gente conhece aqui, né? Muito grande, muito volumosa, cheio de ectoplasma. Na hora que você falou, eu lembrei dessa projeção que eu tive lá atrás, né? Foi num curso em São Paulo. Enfim, eu achei super bacana mesmo. E a TARES, sempre que possível, sim, a gente faz, e respeitando, sim, o princípio do outro, né? Até o ponto que a gente pode chegar, tá? Obrigadão. Obrigado, Tânia, pelo relato. Então, Silvana, vamos lá. Bom dia a todos, né? Eu queria agradecer também a excelente apresentação aí do Carlos e sua, Walter. E eu queria compartilhar que eu tive aí essa noite uma projeção onde eu via uma consciex do meu grupo Karma, já dessomada há uns 6 anos, e ela estava na casa dela, e nessa casa que ela viveu a vida toda, né? E eu estava descendo, eu pensava, nossa, eu não sei o que eu vou falar para ela. Eu me sentia insegura em o que eu vou falar para ela. E aí, assim, eu me sentia receosa de não saber como ela iria aceitar. E aí, com a TARES, com essa colocação do Carlos e até sua aí, Walter, eu percebi que simplesmente emitindo energia e simplesmente dizendo, como a Cris colocou, olha, você já dessomou, seria, assim, o mínimo, né? E ela poderia já ter um start. E assim, achei muito sincrônico e fiquei feliz. Muito obrigada aí por vocês estarem colocando aí para a gente, viu? Agradeço muito. Obrigado, Silvana, pelo seu relato. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Então, lembrando ainda o que vocês disseram, né? E o que a gente acabou estudando nesse último curso, que é a autocognição conscienciocêntrica constante. Veja só a importância da autocognição conscienciocêntrica constante. Eu não sou esse corpo, eu não sou essa personalidade. O quanto você pode beneficiar as consciências extrafísicas, recém-dessomadas, não é? Então, quando a gente... É o que o Carlos comentou. A TARES, primeiro você tem que fazer auto-TARES. Você tem que conhecer cada vez mais todo o processo evolutivo, crescer na autoevolução para depois ser um exemplo para o outro, né? Então, é importante que a gente busque cada vez mais novas abordagens, complementação paradigmática, para que a gente possa qualificar melhor a nossa energia para podermos fazer a TARES, fazer assistência. E a TARES também, ela pode ser feita junto com a energia que o Carlos comentou. À medida que ele promove a TARES, ele vai exteriorizando energia também, ectoplasma e assim por diante. Então, é importante que a gente cresça, que a gente esteja aberto para novas verpons, novas abordagens, né? Sempre dentro do princípio da descrença. Então, isso é muito importante, tá?
Bom, alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Então, eu gostaria de lembrar vocês que quinta-feira começa o curso Ferramentas Organizacionais para o Desenvolvimento da Escrita, e domingo a gente tem a primeira apresentação da Thalma com uma palestra gravada. Então, a gente já vai começar a fazer também a divulgação a partir de domingo que vem, às 10 horas, essa palestra já vai estar disponibilizada no YouTube. A Thalma, se a Thalma está aí, se ela quiser falar alguma coisa sobre a palestra dela. Acho que a Thalma não está... Está com dificuldade de som, mas tudo bem. Não, Estou aqui. conseguiu. Vamos lá, Thalma. Não, eu só espero que vocês aproveitem o material que vai ser dado. É uma palestra muito simples, mas foi feita com muito carinho. E eu espero que alcance várias pessoas e que vocês gostem do conteúdo, porque foi feita com muito carinho, muito amor, e é um pouco da minha contribuição que eu posso dar para o nosso trabalho aqui da ACIPEC. É isso, gente. Espero que vocês não fiquem com raiva de mim depois. Legal, muito bom. Vamos lá. Vamos, então, agradecendo também, né, a participação da Thalma no processo de TARES, né, que o Carlos comentou, e é isso aí, vamos assumindo a TARES. Então, a gente faz um convite para todos vocês também assumirem a TARES, como a Thelma comentou. Não precisa ser, a Thalma comentou, não precisa ser nada espetacular, não precisa colocar fogos de artifício nenhum, pode ser uma TARES simples, né, feita com carinho, e está ótimo, está excelente. Então, a gente convida a todos, tá, para que vocês possam ganhem espaço para apresentar alguma vivência, algum relato, alguma escrita, algum artigo, enfim, alguma observação que vocês queiram fazer no CVA ou como palestra mensal na ACIPEC, ok? Bom, então, agradecemos a todos aí a presença de coração mesmo, viu? É muito bom a gente estar junto, isso fortalece a energia de reorganização no planeta, o Holopensene aumenta, fica mais forte, e a gente contribui aí com uma pequena parcela nesse processo todo de transição planetária. Então, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado a todos, tá? E um bom final de semana, um bom domingo, um bom feriado, tá bom? Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.